A verdade é que não existe clima nenhum para Jorge Sampaoli continuar no Flamengo, gente. Essa é a realidade. É pelo conjunto da obra. A eliminação só foi a cereja do bolo para ele ir embora. E eu espero que ele seja mandado embora ainda esta semana. Não dá para continuar com ele no cargo. Até porque é um treinador que deixa o ego ir lá para cima, deixa o ego lá em cima e faz com que o Flamengo fique lá embaixo. A escalação do Felipe Luiz ontem ficou clara isso. A não escalação do Pedro ontem, não colocar o Pedro no segundo tempo, ficou claro isso, deixou muito claro. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. E uma coisa que eu vou dizer pra vocês, gente. Se vocês têm esperança de título nessa temporada ainda, de ganhar a Copa do Brasil, de avançar no Campeonato Brasileiro, eu peço a vocês que não fiquem com essa esperança não. Sabe por quê? O que começa errado, termina errado. E foi tudo por conta das escolhas dessa diretoria. Desde o começo do ano, desde o final do ano passado, na verdade, não renovou com o Dorival, sendo que o Rodolfo Landim subiu no trio elétrico dizendo que iria renovar com ele, se pudesse renovava ali em cima do trio elétrico mesmo, quando estava comemorando os títulos. Não renovou com o cara, trouxe um técnico perdedor para o Flamengo, que foi o Vitor Pereira. Olha a sacanagem, gente. Por isso eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. E você sabe, com você esse canal chega em lugares altos. Então clique no botão de gostei, se inscreva no canal, é muito importante que você faça isso. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu cubro o Flamengo aqui todos os dias. Estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil. Então curta o vídeo porque isso me ajuda muito. Gente, o jogo de ontem é pra esquecer, gente. O Olímpia não tinha uma jogada. O Olímpia não tinha uma jogada trabalhada. A única coisa que os caras tinham era bola aérea. E o Everton Ribeiro falou. A única coisa que os caras tinham era bola aérea. Eles já sabiam disso. O Flamengo já sabia. E por que não se comportou como um sistema defensivo de verdade e atrapalhou os caras? No primeiro gol, gente, o cara tirou o Felipe Luiz com uma facilidade. E eu não vou ficar culpando o Felipe Luiz, não. Eu vou culpar quem renovou com ele e o Sampaoli que colocou o cara de titular. O cara tirou o Felipe Luiz com uma facilidade, cruzou balãozinho na área. O cara foi lá, cabeceou sozinho e fez o gol. Na hora eu pensei, não é possível, gente. Não é possível. O Flamengo chegou no jogo com uma vantagem, que tinha construído em casa, de um gol, mas era uma vantagem. Fez um gol na casa do adversário. Mais uma vantagem, a gente pensou, nossa, a gente encaminhou nossa classificação, agora é só manter o resultado ou crescer esse resultado. Já tá 2-0 pra gente, um placar no agregado e um placar na partida. Aí o Flamengo fez questão de tomar um gol de empate no resultado normal, tomar um gol de empate no agregado e tomar a virada com um gol de escanteio também de cabeça. Olha que interessante, gente. E falando sobre o Felipe Luiz, sobre a escalação dele, gente, a escalação do Felipe Luiz foi totalmente por ego do Sampaoli. Vocês lembram que no último jogo, o Flamengo não foi bem, o Flamengo perdeu pro Cuiabá. O último jogo, o Ayrton Lucas ele foi substituído, ele estava sentindo, mas ele disse no final que não tinha se lesionado, que estava em condições de jogo, que estava sentindo ali, mas poderia continuar na partida. E o Sampaoli tirou o cara como se ele tivesse sido lesionado, como se ele tivesse ali saído por lesão. E nisso gerou um impasse ali, gerou uma confusão, um conflito, porque um disse uma coisa, o outro disse outra. E o Sampaoli começou a partida com o Felipe Luiz sem uma explicação plausível. A gente não sabia porque o Felipe Luiz começou jogando. Não sabia. Aí o Sampaoli quis explicar que ele tinha um passe mais refinado, que a marcação dele é boa. E se bota um cara, um ponta de velocidade pra ele marcar, ele vai conseguir parar o ponta? Não vai, gente, porque ele não vai chegar. Ele tem 38 anos, gente. Eu não vou ser hipócrita, eu em alguns momentos aqui, ele fez um bom jogo contra o Grêmio. Eu falei, não, esse cara joga de terna, ele joga demais, precisa renovar. E ele joga muito mesmo. Isso aqui não é negando a qualidade do Felipe Luiz, não. Mas ele não aguenta mais correr. Se ele não aguenta mais correr, não aguenta parar um ponta de velocidade, ele não pode mais jogar no Flamengo, um clube de alto nível. Ele tem a história dele marcada no clube, a história dele tá fixa no clube, tá marcada. E é isso, não estraga essa história, continue a sua vida sendo ali, buscando a carreira de treinador, de preparador físico, de qualquer coisa que você for fazer, Felipe Luiz. Mas não dá pra você continuar. Muito respeito pela sua história, mas você não tem mais futebol pra jogar no Flamengo. Então, o Felipe Luiz não tem essa culpa toda, porque quem renovou com ele foi o Flamengo, foi essa diretoria vergonhosa, e quem colocou ele pra jogar ontem sabendo que ele poderia tomar bola nas costas, foi o Jorge Sampaoli, gente. E o Pedro? Vou falar uma coisa pra vocês, eu critiquei muito o Pedro nessas últimas semanas, falei que o Pedro estava errado pela postura dele, realmente estava. Na agressão eu fiquei do lado do Pedro, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, o Pedro foi artilheiro na última Libertadores, foi artilheiro no Mundial, sem ganhar o Mundial. Dava pra deixar um cara desse de fora? Sabendo que no primeiro tempo
no segundo tempo quase inteiro não funcionou aquilo que o São Paulo queria. Dava para deixar ele de fora, mesmo com o Bruno Henrique em campo. O Gabigol não jogou nada ontem, eu tirava o Gabigol, tirava o Bruno Henrique, tirava alguém, gente, colocava ele. Aí no final coloca Luiz Araújo, coloca o Vitor Hugo, que o Vitor Hugo entrou jogando bem, por que não colocou ele desde o começo do jogo? Eu não entendo a escalação do Gerson. Se o Gerson tivesse jogando em alto nível, tivesse ali comendo a bola, jogando demais, marcando o adversário em cima, tivesse fechando os espaços, ou estivesse criando jogadas, tudo bem, mas o Gerson não tá fedendo nem cheirando no meio campo do Flamengo. Hoje em dia a gente não sabe se o Gerson ele é meio campo, meio ofensivo ou se ele é meio defensivo, se ele é um volante ainda, porque ele não rende nenhum dos dois cantos, ele não rende lá na frente, nem rende um pouco atrás ali no Flamengo, ali no meio campo do Flamengo. Então a gente não entende, gente, a gente não entende por que ele demora tanto para mexer. Aí ontem fez questão de arrumar confusão, ficar gritando, foi expulso. Não conseguiu mais agitar o time, ficou lá em cima na tribuna de imprensa. Olha que interessante, olha que legal, olha que vergonhoso, gente. A gente precisa de um técnico sério, de uma pessoa que não deixe o seu ego lá em cima e coloque o clube em segundo plano. E a gente precisa de cobrança por parte dessa diretoria, de multa, de qualquer coisa, quando tiver a mínima confusão que tiver dentro do vestiário do Flamengo e jogadores querendo mandar. E a gente precisa de reformulação. Precisamos de reformulação. A gente não pode renovar com o Felipe Luiz, Rodrigo Caio precisa ir, Everton Ribeiro precisa ver a situação dele, se realmente vale a pena renovar. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Dentro do Flamengo, já comentam, já articulam ali a demissão do Jorge Sampaoli. Desde o caso lá do Pedro, estava muito claro que ele poderia cair a qualquer momento. Mas o Flamengo quis continuar com ele porque, até então, os resultados ruins estavam sendo só no Campeonato Brasileiro. Não estava sendo ali na Libertadores, não estava sendo na Copa do Brasil. Copa do Brasil ainda não teve, mas... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo mundo fala, o Flamengo escolhe jogo, o Flamengo escolhe jogo. Eu não acho isso mais não. Eu acho que o Flamengo estava conseguindo maquiar os jogos das Copas com os resultados. Mas a atuação estava sendo uma atuação lixo. Eu acho que o único jogo bem assim, bom... Acho que o único jogo bom do Flamengo que foi na Copa do Brasil foi contra o Fluminense. Que o Flamengo se empenhou, conseguiu ali o resultado e conseguiu eliminar o Fluminense. Fora isso, gente, não teve nenhuma boa atuação. Teve atuação também contra o Grêmio, se não me engano foi no Campeonato Brasileiro. Foi no Campeonato. Gente, foi a atuação contra o Grêmio recente, foi a do jogo de ida, né, da Copa do Brasil. Então no Flamengo já é discutida a demissão do Sampaoli. É um técnico pirracento, é um técnico que a gente viu que não colocou o Ayrton Lucas pelo ego, não colocou o Pedro por conta da situação com o preparador físico e de relacionamento dentro do clube. E a gente vê essas coisas, gente. Tá sempre acontecendo. E esse erro é do Rodolfo Landim e do Marcos Braz, principalmente deles. Esse erro é deles, gente. Não tem como a gente ficar falando, é o Jorge Sampaoli que não sei o quê, porque todo mundo sabia o perfil de técnico que ele é. E o Vidal, eu não vou concordar com o Vidal porque eu não gosto do Vidal, mas nessa questão ele tá certo. Nessa questão ele tá certo de que o Sampaoli é um técnico perdedor. E ele não perde, né, quando o time tá perdendo em campo, não. Ele perde quando ele perde o vestiário, perde a moral dentro do clube e os jogadores não conseguem entender aquilo que ele tá falando porque não tem tática. Não tem variação tática o Flamengo. Não tem. Não joga nada, não consegue mostrar ali o porquê que ele é um técnico que entra com 3, 4 táticas, a gente não vê nenhuma tática. A gente vê... Sabe qual é o estilo de jogo do Flamengo? Rolou a bola voltou no zagueiro, já começa assim. Voltou no zagueiro, vai no lateral, o lateral estica ali no meio campo, do meio campo volta pra zaga, da zaga o lateral ele avança, ele chega lá na frente, a bola chega até ele, às vezes chega no meio campo, chega até o lateral, que no caso é o Wesley, que avança bastante, que ele segurou muito o Ayrton Lucas nos últimos meses. O Wesley avançado, o Wesley vê que tá fechado para ele, tem 2 marcadores ali fechando a porta para ele. Ele vai lá e volta. Aí volta no meio campo fica sem ideia, volta na zaga. Na zaga vira o jogo pro outro lado e fica nesse lance de lateral, meio campo e zaga. Lateral, meio campo e zaga, lateral e zaga. E você nunca vê o Flamengo criando uma jogada igual criava com o Dorival, gente. Uma jogada trabalhada por dentro com Everton Ribeiro e Arrascaeta e Gabigol funcionando ali, criando jogadas e o Pedro avançando. No caso, naquela questão ali estava o Pedro, porque o Bruno Henrique estava machucado, mas você não vê uma jogada bem trabalhada, você não vê uma triangulação. O time não tem evolução, como é que você vai manter um treinador desse no cargo? Mas como é também que você vai manter alguns jogadores que não estão rendendo no clube? Tem que ter reformulação, vai ver outra janela de transferência aí. A janela de transferência para jogadores que saem
Já tá aberta ainda. É até o final desse mês, se eu não me engano. Se tá aberta, vê os jogadores que dá pra negociar, vê o que pode fazer e vê também um treinador. O mais provável, gente, é o Rogério Ceni. O mais provável. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Isso aqui foi mais um desabafo, não tem muita notícia, porque a torcida fez protesto, a demissão está sendo discutida, e é isso. É seguir em frente, levantar a cabeça e agora seguir no Campeonato Brasileiro, que também tá difícil. A Copa do Brasil é a mais provável, sim, mas o São Paulo desse jeito, o time desse jeito. Tem o São Paulo, gente. Tem o São Paulo e tem o Corinthians. A gente pode pegar um deles e a gente tem que enfrentar o Grêmio ainda, porque a gente tem vantagem, mas ao mesmo tempo não tem, porque a gente teve vantagem agora de 2-0 e a gente perdeu essa vantagem. A gente não pode dizer nem que tá na final da Copa do Brasil ainda. Ô postura de time perdedor, hein? Ô postura. É a raiva que me dá. Não entra na minha mente. Não entra, gente. Você como torcedor, eu sei que você tá indignado porque a final é no Maracanã. Final no Maracanã, o Flamengo podendo ser campeão em casa. Imagina, o Flamengo ganhar do Palmeiras na final. Ou o Flamengo ganhar de algum time argentino na final desse campeonato. Dentro da nossa casa. Agora, na nossa casa, a gente vai ficar sem o Maracanã para jogar por 30 dias, porque eles vão preparar o jogo para outros times jogarem a final. E tudo indica, na minha opinião, acho que vai ser Fla-Flu. Fla-Flu não. Eu acho que vai ser Palmeiras e Fluminense nessa final. Quase certeza, porque o Fluminense na Libertadores está bem. E o Palmeiras é aquilo, né? Cascudo na Libertadores. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com muita tristeza. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Curta esse vídeo, porque quando você curte, você me ajuda. E é isso. Espero que você fique tranquilo em relação a isso tudo, porque no momento tá todo mundo bolado com essa situação. Valeu.